que conta a história depois da ressurreição de Jesus. Jesus vem, morre, ao terceiro dia ele ressuscita, e aí o que vai acontecer com a igreja depois disso? Esse livro vai contar para a gente, beleza? Então a gente vai ler isso daqui a pouquinho. Antes a gente vai fazer uma oração. Se você já tiver aí com o livro aberto aí, maneiro, Atos 9. Se não, aí se concentra aí na oração, beleza? Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque a gente tem a oportunidade. Você conhece alguma história que, assim, uma pessoa que não se dava bem com a outra, de repente começa a se dar bem com a outra, assim? Alguém conhece história desse tipo? Ninguém? Então vou te contar uma história. Pô, cara, tinha uma menina que estudava na minha sala, ela sentava na minha frente, assim. Cara, a garota era muito chata. E aí, de vez em quando, ela virava assim para me atrapalhar, ficava me chateando, sabe? Do nada, ela me chateava. E aí, às vezes, ela pegava a caneta e riscava meu caderno, cara. Cara, eu achava aquilo um negócio insuportável, assim. Pô, que audácia, assim, que coisa horrível. Uma pessoa riscar seu caderno do nada, assim, só para te zoar, implicar e tal. Pô, eu detestava aquela menina. Até que um dia a gente começou a se aproximar assim, né? E eu vi que ela era uma menina bem maneira, assim. Tava só me zoando, não sei, chamando minha atenção. Mas aí, pô, cara, o tempo passou. Hoje o nome da menina tá aqui na aliança de casamento que eu tenho. Cara, era a menina mais implicante da sala, minha esposa hoje. Que coisa, né? Às vezes inimigos, assim, se tornam amigos. Pô, conheço várias histórias desse tipo. Né? Você não ia muito com a cara da pessoa. E aí, de repente, né, o tempo passa, você vê, pô, a pessoa é legal, né, tal, e você se identifica. Pô, isso é muito maneiro. Aconteceu aqui nesse texto da Bíblia algo impressionante, assim. Você já viu alguém mudar de time, assim, mudar de time? É possível deixar o glorioso, a estrela solitária e virar Mengão? É possível, irmão? Sim, com certeza, não é isso? É possível se deixar de ser vascaíno? Cadê? Cara, essa igreja é a igreja que tem mais vascaíno no planeta, essa igreja aqui. Ali, tem uns ali, de vez em quando aparece um vascaíno. É possível mudar de time assim? Pô, e ideologia política aí? Pô, aí é braba, hein? Pode falar de política agora, no ano de eleição? Pô, não vou continuar esse assunto de política, não, vou mudar. Cara, e mudar de religião, assim, é possível? Tipo, você acreditava numa parada e acreditar em outra depois? É possível isso acontecer? A gente vai ler o texto agora, capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos. Como eu falei para vocês, cara, o que está rolando nesse texto? É a igreja depois da ressurreição de Jesus Cristo e a vinda do Espírito Santo. O que acontece? Jesus vem ao mundo, faz vários milagres, ele prega a palavra de Deus, ele é o Filho de Deus, ele totalmente perfeito se entrega na cruz, em lugar dos seus amigos. Ele diz que ele era o verdadeiro pastor, e aquele pastor, o bom pastor, que ia falar e as ovelhas iam reconhecer a sua voz. Uma vez eu vi um vídeo na internet que era assim, você chamava as ovelhinhas assim, as ovelhinhas não te davam atenção nenhuma, até que o pastor das ovelhas falava com as ovelhas e elas todas prestavam atenção. Cara, um vídeo impressionante. Já viu esse vídeo? Alguém? Ninguém, né? Vídeo chato que só crente velho que vê. Cara, mas era muito maneiro. Jesus é esse. Ele fala, você sabe quem ele é. A voz dele é inconfundível, né? E aí, Jesus vem, Jesus se entrega à morte, morte de cruz. Ao terceiro dia ele ressuscita. Jesus diz para os seus discípulos assim, olha, eu vou para um lugar e vou preparar morada para vocês, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, o Consolador. Ele vai agora caminhar com vocês, estará do lado de vocês. E é isso que acontece nesse livro. A gente vê agora a obra, não dos apóstolos, mas do Espírito Santo. Esse livro poderia ter sido chamado de Atos do Espírito Santo. Antes a gente viu nos evangelhos a obra de Jesus, agora a gente vê
a obra do Espírito Santo na igreja. Foi isso que a gente cantou agora. Espírito Santo, se move entre nós, cura essa terra. Por isso que eu não sou chamado para cantar no louvor da igreja. Minha voz é ruim, mas vocês cantam legal. Cara, minha voz é ruim. Mas a gente estava cantando agora isso, não estava, galera? Não estava? Abra os céus, Espírito Santo. Cara, a gente estava cantando isso agora, olha só. Saulo é um cara que vai perseguir a igreja. Saulo participa da morte de um homem crente chamado Estevão. Saulo agora pega cartas e autorização para prender os crentes pelo mundo afora. E ele vai para uma cidade chamada Damasco, capital da Síria. E aí Saulo vai prender as pessoas da igreja que estão nessa cidade. Só que no meio do caminho ele tem um encontro com Jesus. E aí ele vê uma luz, ele ouve a voz de Jesus, ele cai no chão. Ao passo que isso acontece, quando isso acontece, ele pergunta: quem é você, Senhor? E Jesus diz para ele assim: sou eu, Paulo, quem você está perseguindo? Jesus. É interessante que quando Paulo está perseguindo a igreja, olha só que coisa impressionante, né? Isso não está nem nos tópicos aí para você anotar. Cara, quando Paulo está perseguindo a igreja, Jesus diz para Paulo que ele estava perseguindo Jesus. Consegue entender? Quem fala mal da igreja, fala mal de Jesus. Quem fala mal da igreja, fala mal de Jesus Cristo. É assim que Jesus interpreta: Paulo, você está me perseguindo. Paulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo as pessoas ali. Mas ele estava perseguindo a Jesus. De certo modo, também a perseguição dele era uma perseguição no sentido de que ele encontraria Jesus nesse lugar também. Então, por mais que ela fosse pela maldade, Deus transforma mal em bem. Foi assim na Bíblia toda, foi assim na minha vida. Um dia eu, cheio de idolatria, com 15 anos lá, andava em procissões atrás de estátuas que tinham olhos e não viam, boca não falavam, ouvidos não ouviam. Eu achava que aquilo eram deuses e eu acendia coisas e fazia promessas, e eu achava que eles poderiam me aproximar de Deus. E quanto mais perto eu estava daqueles ídolos e daquelas estátuas, mais longe parecia que eu estava de Deus. Até que um dia, no meio do meu caminho, totalmente louco, idólatra, falso, mentiroso, cara, eu aprendi a mentir muito cedo, mentia e via toda a vantagem em mentir. É vantajoso mentir. Mentir é totalmente vantajoso. Por quê? Porque você conquista pessoas mentindo, você diz que você é aquilo que você não é, mas Deus sabe que você não é. Mesmo assim, eu, Clóvis, mentiroso, no meio do meu caminho, na minha cidade, fui encontrado por Jesus Cristo. Cara, vai ser isso que vai acontecer com Saulo. Paulo aqui, ainda chamado Saulo, se encontra com Jesus no caminho de Damasco. E aí, um homem tem uma visão nessa cidade de Damasco. Deus dá uma visão para ele que diz assim: ó, você vai para uma casa de um cara numa rua tal e você vai encontrar Saulo. Você vai colocar a mão na cabeça dele, vai orar por ele e ele vai ficar curado. E é isso que acontece, é isso que a gente vai ler. Olha, Atos 9:17 diz assim: então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Até aqui, amém. Cara, que tarefa, hein? Imagina você no lugar desse cara, Ananias. Você está lá na sua casa, você sabe que Paulo está vindo um homem ameaçador, um homem que já participou de um assassinato. Esse homem vai para a sua cidade para te perseguir, porque você é crente, professa fé em Jesus Cristo. E aí,
De repente você está dormindo lá na sua casa, você tem aquela visão, aquele sonho assim, olha só, levanta, vai para casa tal, você vai encontrar Saulo, você vai orar com ele e você vai batizar esse cara. Pô, como assim? Ele veio aqui para perseguir a gente, para prender a gente, como assim? Não, é exatamente isso. Esse homem que era totalmente impossível, lembra da pregação da semana passada? Os impossíveis. Cara, são aqueles que Deus escolhe tantas vezes, né? O Clóvis era totalmente impossível, Saulo era totalmente impossível. Antes de eu me converter, cara, eu via os crentes assim, de um modo totalmente equivocado. Eu achava, pô, esse tipo de reunião aqui, eu achava que todo mundo que estava numa reunião dessa era uma pessoa assim, totalmente fanática, alienada, burra. Eu achava os crentes burros. Sem brincadeira, galera. Eu achava que ser crente era sinônimo de burrice. Pessoa inteligente não podia ser crente de jeito nenhum. Eu achava que os crentes eram falsos, que eles se achavam superiores do que os outros, que eles se achavam melhores do que os outros. Eu achava que era tudo falsidade. Primeira vez que eu entrei numa igreja assim, eu não tive capacidade de passar da porta. Fiquei em pé na porta, aquilo ali para mim já foi horroroso. Até que um dia, cara, eu entrei numa igreja que eu nunca tinha entrado na minha vida. E essa é a minha história. Uma vez eu fui para uma igreja que eu nunca tinha entrado na minha vida. E aí a palavra foi pregada naquela igreja. E eu nem sei onde fica aquela igreja hoje. Eu nunca mais voltei naquela igreja, não sei onde fica. Mas naquele dia eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Eu ouvi o evangelho, ele fez sentido. A palavra de Deus ardeu no meu coração de um jeito assim impressionante. E eu resolvi entregar a minha vida a Jesus. A lição que esse texto traz para a gente é a seguinte, ó, quem foi encontrado por Jesus, a primeira lição, quem foi encontrado por Jesus se submete ao seu senhorio. Então, olha só, se agora você está na dúvida se é Jesus que manda na sua vida ou outra coisa, se agora você pensa assim, pô, quem manda na minha vida sou eu, cara, infelizmente, é bem possível que você não tenha sido encontrado por Jesus, porque quem foi encontrado por Jesus chama Jesus de Senhor. Paulo, na mesma hora que foi encontrado por Jesus, nesse caminho aqui de Damasco, ele chamou Jesus de Senhor. Verso 5, Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? A partir do momento que ele tem a visão de Jesus Cristo, da luz de Jesus Cristo, que ele ouve a sua voz, Jesus passa a ser Senhor. Cara, e Jesus é Senhor de todas as coisas. Se tem alguma área da nossa vida que a gente acha que a gente não vai dedicar a Ele, cara, simplesmente Ele não é Senhor da nossa vida. Beleza? Vou te dar um exemplo. Eu conheço a história de uma moça chamada Jack. A história dessa moça é a seguinte, essa moça, num determinado momento da sua vida, ela optou pela homoafetividade. E aí viveu a vida como ela quis. Um dia ela diz que a namorada dela fala para ela assim, pô, por que você não se veste como um homem assim? Aí usa até o vocabulário assim, vou traduzir o vocabulário do livro, beleza? É assim que está escrito. Então não se escandalize não. Mas a namorada dela diz assim para ela assim, por que você não se veste como um macho? Pô, você ia ficar muito mais atraente assim. Aí um dia ela começa a usar o sutiã mais apertado de todos, né, num tamanho que não era o dela, para ela esconder os seios assim. E ela começa a vestir uma roupa que era uma roupa, como a namorada dela tinha dito, de macho. Ao longo da caminhada dela, cara, ela começa a buscar algumas coisas assim que a distraíssem, porque no fundo, ela tinha ouvido o evangelho antes e ela sabia que aquela não era a vontade de Deus para a vida dela. Ela diz que no dia mesmo em que Deus falou o coração dela, ela estava só, assim, estava ela com a namorada, né? E ela, assim, não estava numa igreja, beleza? Não estava no UP, não estava lendo a Bíblia, nada disso. Mas Deus falou tão alto ao seu coração. E quando ela teve esse encontro com Jesus, ela disse assim, pô, eu tive certeza que aquilo que Jesus queria de mim não era simplesmente que eu me vestisse de outro modo, nem somente que eu deixasse de namorar as garotas que eu namorava.
Jesus queria muito mais do que isso. E por isso essa decisão era muito mais difícil. Porque a decisão de se vestir de um modo diferente não era tão difícil. A decisão de não namorar as namoradas que ela tinha não era tão difícil. A decisão mais difícil de todas era entregar o coração dela por inteiro. Era dizer que a partir daquele dia, o coração dela agora tinha outro Senhor. Porque ela achava que ela mandava no próprio coração. E ela era a senhora do seu próprio coração. Mas aquilo que Jesus exigia dela era o coração dela todo. E isso para ela era muito mais difícil. E ela consegue reconhecer isso. E a partir daquele dia ela é tocada por Jesus Cristo. E ela diz que Jesus agora reina sobre tudo na vida dela. É assim, irmãos. Ela que maldizia, ela que falava palavrões, ela que buscava fumar maconha para esquecer assim do peso na consciência. Agora ela era filha de Jesus Cristo. Agora ela era amada por Jesus Cristo e Jesus Cristo reinava no seu próprio coração. A segunda lição que esse texto traz para a gente é que quem vê Jesus passa a ver a vida de um modo completamente diferente. Então, galera, não é simplesmente uma questão de hábito, não é simplesmente uma questão de gosto. Aquilo que Jesus muda na nossa vida é muito mais profundo e, por isso, acaba se manifestando no exterior, entendeu? Mas o que Jesus muda não é o exterior, é o interior. Quando Jesus toca no nosso coração, é tipo assim, galera, não é uma obrigação a gente aceitar Jesus quando Ele toca. Quando o Espírito Santo se revela para a gente e a gente entende a verdade do Evangelho, a gente é totalmente livre e somente nesse momento para escolher o que a gente quiser. Só que o que é impressionante é o seguinte, quando as escamas caem dos nossos olhos e a gente enxerga a beleza de Jesus Cristo, aquele que nos amou, mesmo conhecendo o lado mais terrível da nossa vida. Então você consegue entender isso? Algumas pessoas te conhecem muito bem, como seus pais, como seus amigos, de repente, seus irmãos. Algumas pessoas te conhecem muito bem, mas ninguém te conhece tão completamente a ponto de conhecer o seu pior lado, o seu pior pensamento, aquilo que já dominou o seu coração de um jeito que foi monstruoso. Você já teve algum pensamento monstruoso? Você já desejou a morte de alguém? Você já desejou o mal? Você já foi completamente egoísta como eu fui? Por que eu acho que isso pode acontecer com você? Porque, cara, com 15 anos eu era assim, completamente egoísta, completamente. Eu queria tudo para mim e a minha vida era mais importante do que todas as outras. Jesus conhece o seu pior pensamento. Jesus conhece o seu pior pecado, a sua pior versão, a versão que a gente apresenta para as pessoas é a melhor que a gente tem, mas não é a verdadeira não. Jesus conhece a sua pior versão, o pior Clóvis de todos, Jesus conhece. A beleza do Evangelho é que Ele me ama mesmo assim, conhecendo o meu coração, sabendo que eu posso estar num culto e de repente estar totalmente distraído, pensando em coisas para mim, pensando no que vai acontecer depois desse culto. Eu posso me envaidecer a ponto de querer a glória que deveria ser para Ele, para a minha própria pessoa. Mesmo assim, cara, Ele me ama. E mesmo assim, Ele dedicou a vida dele por mim naquela cruz. Ele recebeu sobre Ele o meu pecado, a minha maldição. A maldição era minha. Mas Ele não se tornou indiferente a isso, pelo contrário. Ele viu que o ser igual a Deus era algo a que não devia apegar-se, mas fez-se homem, veio ao mundo, tomou o meu lugar, para que agora a minha maldição estivesse sobre Ele, e por isso a sua bênção estivesse sobre mim. Se Ele foi maldito na cruz, agora eu sou bendito do Pai.
Eu que era inimigo, agora sou chamado de amigo. Como pode um mentiroso, como eu sempre fui, ser chamado de amigo de Deus? Como pode? Eu falava todo tipo de palavrão e de maldição, eu falava todo tipo de mentira, eu invejava, eu disputava, eu era idólatra, eu era falso. Mas mesmo assim ele olhou para aquela maldade toda, viu o meu coração e através do sacrifício do Filho ele me amou. Cara, isso é maravilhoso demais. Jesus não quer mudar só o seu corte de cabelo, Jesus não quer mudar só a sua roupa, Jesus não quer mudar só o seu perfil na mídia social, o seu relacionamento com os pais. Jesus não quer mudar só o jeito como você se apresenta na sua escola. Cara, Jesus quer mudar tudo. Esse que é o detalhe, ele quer tudo, por isso que essa decisão é difícil. Tem coisas que são relativamente fáceis. Se fosse só isso, isso seria também idolatria, você entende? Se eu pensar assim, pô, Jesus quer mudar minha roupa, meu corte de cabelo, então eu entrego minha roupa e meu corte de cabelo, isso é idolatria. Não, Jesus quer seu coração, esse que é o problema. Ele quer cada pensamento seu, Ele quer cada atitude sua, Ele quer cada palavra sua, cada respiração, cada olhar seu, Ele quer tudo. É isso que está em jogo, é isso que é conversão, é tudo mudar de repente. E agora o que mais importa é amar Jesus Cristo e agradar a Ele somente. É entender que a vida repleta pelo Espírito Santo é poder dedicar cada segundo dessa vida à palavra de Deus, à presença de Deus, ao amor de Jesus Cristo, à comunhão na igreja, é isso. Simplesmente assim. Eu lembro de um homem chamado John Newton. Cara, o cara era um inimigo de Deus dos piores, assim. Todo mundo que conheceu esse homem chamado John Newton conheceu uma pessoa que blasfemava dia e noite, falava maldições dia e noite. Ele era filho de uma mulher cristã, mas mesmo assim ele se tornou um traficante de escravos no seu tempo. Então ele foi o pior de todos. Pensa numa pessoa terrivelmente maldita. Era John Newton. Um dia, no meio de uma tempestade, John Newton é alcançado por Jesus Cristo. Não estava no UP, não estava numa igreja, não estava num barco. Alcançado por Jesus. A partir desse momento, a vida dele muda completamente. Seus inimigos agora eram seus amigos. E aí John Newton passa a ser um dos maiores defensores na Inglaterra da abolição da escravatura. Denunciava todo o mal da escravidão que aconteceu durante esse período terrível que acometeu também o nosso país. Agora John Newton era outra pessoa. Ele participa, então, de um movimento que vai libertar aqueles que ele mesmo escravizou. E ele abençoava essas pessoas pelo nome de Jesus Cristo, e ele dava a vida dele por essas pessoas agora, no nome de Jesus Cristo. Cara, é isso que Jesus quer de você. Terceira e última lição, a visão da vida em Jesus é cheia do Espírito Santo. A visão da vida em Jesus é cheia do Espírito Santo. Então, olha só, quem se encontrou com Jesus um dia no seu caminho, agora vive cheio do Espírito, galera. Vive cheio do Espírito. O que é viver cheio do Espírito? É ter como propósito final glorificar a esse Deus aqui maravilhoso. Então, tudo o que acontece na sua vida deve ser feito para a glória de Deus. Você escolheu o seu tênis pensando na glória de Deus? Inimigos se tornam amigos, não é isso? Agora não tem mais time Daniel, time Maria, não existe isso. Não existe, galera, no reino de Deus isso não existe. Aí vocês estão lado a lado, não é? Acaba toda a rivalidade, pessoal. Agora a gente senta na cadeira para glorificar a Deus, beleza? Não é assim?
Agora é assim. Você já parou para pensar nisso? Você tentar escolher o lugar que você senta para glorificar a Deus? Você já pensou nisso? Assim que tem que ser, isso que é ser direcionado pelo Espírito Santo. Então, cara, para mim é muito mais confortável eu sentar do lado do Diogo, do Tiago, são meus parceiros aqui. Pô, eu fico tranquilão, tô com o Tiaguinho, pô, tranquilo, tô com o Dioguinho, apesar de ser, né, botafoguense, pô, tranquilo. A gente está ali na amizade e tal, é cômodo para mim. Mas não, cara, quando eu penso no Espírito Santo, o que eu faço? Eu sento do lado das pessoas que eu não conheço. Beleza, daqueles que eu acho que estão chegando pela primeira vez. Por quê? Porque eu quero abraçar essa galera, eu quero ser o primeiro a abraçar. Então, agora a prioridade não é mais meu bem-estar. Você percebe que até quando a gente escolhe o lugar aqui no culto, a gente escolhe o lugar pelo nosso bem-estar, para o nosso prazer, para a gente ficar tranquilo, acomodado. A gente é assim, egoísta. Mas quem vive cheio do Espírito Santo, não. Se coloca em último lugar. É assim. Em último lugar. Qual o lugar que você pense aqui? Não olha para o lado não, que vai dar ruim se você fizer isso, beleza? Mas qual o lugar aqui que você acharia? Depois você pensa. Pô, que você pensaria assim, pô, nunca sentaria ali. É ali que você tem que sentar semana que vem. Beleza? Do lado daquela pessoa que você pensa assim, pô, qual assunto que eu vou ter com aquela pessoa? Qual assunto que eu vou ter? Pô, aquele cara é chato pra caramba, aquele cara é cheio de esquisitice. Pô, vou sentar do lado dessa pessoa. É aí que você tem que sentar, cara. Simplesmente assim. Qual o ministério que a gente escolhe para servir? Que a gente acha que é mais maneiro para a gente. Mas nunca a gente pensa assim, pô, qual que é o mais maneiro para Jesus? O que está mais precisando aí na igreja? É isso que eu vou servir. Onde é que está precisando mais? Essa é a vida cheia do Espírito Santo, galera. Única aplicação. Veja a vida através da visão de Jesus. Olha só, quando você se encontra com Jesus, não é mais o modo como você se via, não é mais o modo como os outros te viam. Agora, quando você se encontra com Jesus, é o modo como Ele vê a sua própria vida. Agora, é você e Jesus Cristo. Sabe como é que Jesus te vê? Você sabe quantos defeitos você tem? Ele sabe também, sabe mais do que você. Você sabe o que tem de ruim na sua vida? Ele sabe mais do que você. Mas Jesus olha para você e vê uma pessoa totalmente santa. Totalmente santa. Porque você foi perdoado e perdoada por Jesus Cristo. Você é santo. É assim que Ele enxerga você. Você é a ovelhinha de Jesus Cristo. É assim que Ele te enxerga. Ele te carrega nos ombros. Lembra da parábola da ovelha perdida? Jesus estava falando de quem naquela parábola da ovelha perdida? Estava falando de você e de mim. Pastor de ovelhas tinha 100 ovelhas. Uma se perde. Ele deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu. Quando ele a encontra, ele coloca essa ovelha nos ombros e se alegra. Cara, uma ovelha pesa mais ou menos 70 quilos. Já colocou 70 quilos no seu ombro e se alegrou alguma vez na sua vida? 70 quilos. É assim que Jesus faz, coloca o peso da sua vida nas costas dele e se alegra. O texto de Isaías, falando sobre Jesus, diz o quê? Que ele olharia para o fruto do seu trabalho e se alegraria. Qual o fruto do trabalho de Jesus? A cruz. A cruz. Jesus olha para a sua vida, ele vê a cruz e ele se alegra. Porque ele sabe que ele fez para que você fosse um menino santo e uma menina santa. Você foi escolhido e amado por Jesus Cristo, escolhida e amada por Jesus Cristo. E por isso você vai permanecer em Jesus Cristo até o último dia. Essa é a vida cheia do Espírito Santo. Amém? Você pertence a Jesus Cristo até o último dia. Até o último dia. Que seja assim até o último dia, em nome de Jesus. Amém. Senhor,
muito obrigado pela tua santa palavra, que a gente possa entender quão maravilhosa é a sua vontade na nossa vida, de modo que quando o seu Espírito Santo tocou no nosso coração, a única escolha que a gente teve foi aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor por toda a beleza que Ele apresentou para a gente, Senhor. Não há beleza maior do que aquela que é manifestada no amor do Teu Filho Jesus, aquele que deu a vida pelos nossos pecados, aquele que nos justificou e nos santificou e nos manterá firmes até o último dia. A gente te agradece pelo Teu Filho Jesus, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, Pai. Eu sei que o Senhor pode converter cada coração que está aqui nessa noite, todos os corações que estão aqui essa noite. O Senhor pode converter, porque o Senhor converteu o meu coração, pior de todos. Então o Senhor pode alcançar qualquer coração aqui, Pai. Eu peço que seja assim, Pai, que seja uma noite diferente na nossa vida, seja uma noite cheia do Teu Espírito Santo, repleta de tudo aquilo que se direcione para a Tua própria glória, Senhor. Que seja assim no nome do Teu Filho Jesus. Amém.